Os santos da Igreja Católica são conhecidos por sua vida de virtude, amor a Deus e serviço aos irmãos. Muitos deles também são famosos por terem exibido habilidades extraordinárias que desafiam a lógica natural e a científica. Essas habilidades incluem a bilocação, a cura milagrosa, a levitação, a clarividência, entre outras manifestações que parecem estar além do alcance humano. Neste vídeo, vamos explorar alguns desses casos e refletir sobre o que eles podem nos ensinar sobre a relação entre a fé e a razão, entre o sobrenatural e o natural. Antes de começarmos, é importante esclarecer que a Igreja Católica não reconhece como autônomas todas as alegações de habilidades extraordinárias que foram atribuídas aos santos ao longo da história. Para que um caso seja reconhecido como milagre ou sinal divino, ele deve passar por um processo rigoroso de investigação e avaliação, realizado por autoridades eclesiásticas competentes. Esse processo inclui a análise das evidências materiais, dos testemunhos das testemunhas e das possíveis orientações naturais do fenômeno. Só depois de concluir esse processo é que a Igreja pode reconhecer oficialmente um caso como um milagre ou um sinal divino. Dito isso, podemos começar a explorar alguns casos mais conhecidos de habilidades extraordinárias dos santos. Começamos pela bilocação, que é a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Esse fenômeno foi relatado por vários santos, como Santo Antônio de Pádua, São Padre Pio e Santa Rita de Cássia. Um dos casos mais impressionantes de bilocação é de São Martinho de Porres, um frade dominicano do século XVII. Segundo os relatos, Martinho era capaz de estar presente em dois lugares ao mesmo tempo para ajudar os enfermos e os necessitados. Em um desses casos, Martinho foi visto simultaneamente no convento e em uma aldeia distante, onde uma mulher estava em trabalho de parto e precisava de sua ajuda. Quando o frade passou ao convento, os irmãos ficaram surpresos ao vê-lo encharcado e sujo de lama, como se tivesse percorrido uma longa distância a pé. Martinho explicou que havia ido ajudar a parturiente e que, ao chegar lá, se viu transportado milagrosamente de volta ao convento. Outra habilidade extraordinária que alguns santos demonstram é a cura milagrosa. Muitos santos são conhecidos por terem curado doenças e enfermidades que pareciam incuráveis ou terminais. Um exemplo famoso é de São Francisco de Assis, que curou um leproso simplesmente tocando-o com as mãos. São João Paulo II também é conhecido por ter realizado várias curas milagrosas, algumas das quais foram oficialmente reconhecidas pela Igreja. Um desses casos ocorreu em 1981, quando o Papa foi baleado por um assassino no Vaticano. A bala atingiu seu abdômen e causou graves lesões, que requeriram uma cirurgia de emergência. Durante a cirurgia, o Papa teve uma experiência mística em que sentiu a presença da Virgem Maria e recebeu a cura milagrosa das mãos dela. Após a cirurgia, os médicos ficaram surpresos ao constatar que o Papa havia se recuperado mais rapidamente do que o esperado e sem nenhuma sequela. A levitação é outra habilidade extraordinária que alguns santos demonstraram. Esse fenômeno é descrito com a capacidade de flutuar ou levitar no ar, sem o auxílio de nenhum objeto ou dispositivo. Muitos santos são conhecidos por terem levitado durante momentos de oração intensa ou êxtase místico. Um exemplo é de Santa Teresa de Ávila, uma mística espanhola do século XVI.
Segundo os relatos, Santa Teresa frequentemente levitava durante suas visões e orações, chegando a alcançar alturas consideráveis acima do chão. Em uma ocasião, ela foi vista flutuando em um êxtase tão profundo que os seus pés se dobraram para trás e seu corpo ficou suspenso no ar. Além dessas habilidades, alguns santos também são conhecidos por terem apresentado dons de clarividência, telepatia e outras formas de percepção extrasensorial. São Pio de Pietrelcina, por exemplo, é conhecido por ter tido visões e revelações que lhe permitiram conhecer o passado e o futuro das pessoas. Muitos fiéis recorreram a São Pio em busca de orientação e ajuda em momentos de dificuldade ou indecisão. É inegável que essas habilidades extraordinárias dos santos despertam a nossa curiosidade. Elas nos mostram que o mundo é mais complexo e misterioso do que às vezes pensamos e que a vida pode nos surpreender. Além disso, elas nos convidam a manter a nossa fé e a buscar uma vida espiritual mais intensa e autônoma. Por outro lado, é importante lembrar que essas habilidades não são o ponto central da santidade. Os santos não são santos por causa das suas habilidades sobrenaturais, mas sim por causa do amor e da entrega a Deus que animaram as suas vidas. As habilidades são apenas um efeito secundário da sua relação com Deus e não devem ser vistas como um fim em si mesmas. De fato, muitos santos foram profundamente humildes e discretos em relação às suas habilidades sobrenaturais, evitando chamar a atenção para si mesmos. Por fim, é importante lembrar que a santidade não é reservada apenas aos santos canonizados pela Igreja. Cada um de nós é chamado a ser santo, a viver uma vida de amor, serviço e devoção a Deus. Podemos não ter habilidades sobrenaturais, mas podemos buscar a santidade em nossas próprias vidas, por meio de oração, dos sacramentos, da caridade e do serviço aos outros. Espero que tenham gostado desse tema. Curta e compartilhe. Deixe o seu comentário, terei o maior prazer em ler. E até o próximo vídeo.